Naruto vai receber um novo mangá, isso foi confirmado recentemente após o encerramento da votação Naruto Top 99, o personagem mais votado vai receber um mangá curto original. E apesar de não se ter uma confirmação exata de como esse mangá original será, no caso, a pegada que ele vai ter, se vai ser algo mais descontraído ou uma questão realmente relevante do personagem que vencer, sabendo que existem diversos personagens em Naruto que acabaram não tendo tanto destaque quanto poderiam, nesse vídeo vamos listar 5 histórias que poderiam ser contadas em caso de vitória dos personagens que serão citados aqui. Há pouco tempo saiu a primeira parcial dos votos e o Minato estava liderando, dando pra gente ver mais ou menos quais personagens tinham sido mais votados até esse momento. Então, a gente vai tentar não fugir muito dos personagens que estavam ali nessa lista, só que ainda assim, vamos colocar outros que não apareceram nessa primeira leva, apenas para fim de curiosidade do que poderia ser explorado numa vitória hipotética deles. Então já se inscreva no canal e deixa o like para receber mais conteúdos como esse e ajudar o canal, vambora! A primeira história teria a ver com o Hashirama, mais especificamente a sua morte. Atualmente, sabemos que o Hashirama foi um dos mais poderosos da franquia. É impressionante o nível que esse cara chegou sem ter praticamente nenhum recurso externo, como sendo um Jinchuriki ou pegando o olho do irmão para não ficar cego e despertar o Mangekyo Eterno. Ele é considerado o maior ninja que já existiu e o único que conseguiu bater de frente com o Madara, tendo derrotado mais de uma vez e conhecido como o Deus Shinobi. Porém, apesar de toda sua fama e lenda, não sabemos como o Hashirama realmente morreu. No primeiro databook é dito que ele acabou morrendo numa época de muitas guerras, só que não fica claro como e em que condições ele morreu. No caso do Tobirama, o segundo Hokage, a gente sabe que ele acabou morrendo numa situação onde precisou se sacrificar, servindo como isca para o seu time fugir, nomeando Hiruzen como próximo Hokage e indo enfrentar a força Kinkaku, composta por 20 shinobis. Porém, no caso do Hashirama, nem a situação exata da sua morte a gente teve revelado. É realmente difícil de acreditar que o Hashirama, um cara que tinha golpes e técnicas de proporções gigantescas, que batia de frente com Susanoo e Madara, fosse derrotado por algum grupo numa guerra, por mais que a gente saiba que com o tempo os ninjas vão decaindo o nível quando atingem uma certa idade. De qualquer forma, a impressão que fica é que o Kishimoto acabou subindo muito o nível do Hashirama na obra e talvez originalmente nem era para ser assim, tanto que lá na primeira fase existem diversas citações de que o Hiruzen seria até então o Hokage supostamente mais poderoso que Konoha já teve até aquele momento. O próprio Iruka diz isso, o Kabuto comenta que ele era o mais forte dos 5 Kages naquele tempo, Orochimaru admite que se ele fosse 10 anos mais novo o derrotaria, e a sensação que fica é que com o passar do tempo, o Kishimoto acabou abandonando algumas ideias e conceitos, tornando de fato o Hashirama um igual do Madara e os dois ninjas mais poderosos até então. Não que originalmente o Hashirama não era para ser forte, não é isso, mas é o que parece com o passar do tempo Kishimoto meio que foi subindo o nível de outros personagens, e é completamente normal o autor abandonar alguns conceitos e ideias no início de uma obra. Porém, falando rapidamente aqui, o Hiruzen é realmente muito poderoso, ele dominava todas as transformações básicas de natureza, também conhecido como Deus Shinobi, dito que conhecia todos os jutsus de Konoha. O databook fala que o talento dele ultrapassava até mesmo o do segundo Hokage, que ele é mestre em todas as técnicas secretas de Konoha. Eu já até fiz vídeo no canal explicando sobre essas técnicas, além de Genjutsu, enfim. Claro que muitas dessas coisas podem ter sido apenas para aumentar o prestígio e a fama ali, né, a moral do Hiruzen, mas esse cara deveria ser de outro mundo quando mais jovem, já sendo muito fora da curva quando velho. De qualquer forma, bora pro próximo da lista. Como ele estava liderando, não podemos deixar de falar do Minato. O Relâmpago Amarelo de Konoha é uma lenda no mundo ninja, tendo tanta moral que na guerra os seus adversários receberam a ordem para fugir imediatamente assim que ele chegasse. De qualquer forma, não sabemos muito da juventude do Minato, até existem algumas citações, mas o próprio Jiraiya afirma que desde criança ele já era um gênio. O Jiraiya acreditava que ele fosse a criança da profecia. Existe muito espaço para se criar uma história sobre o passado do Minato, a sua juventude, missões. Ele mesmo enfrenta o Wei mais de uma vez, isso é confirmado no mangá, e além disso, caso o Minato realmente
realmente vencesse essa votação, por que não explorar também o clã Uzumaki? O clã Uzumaki é um clã que pouco se sabe dele, porém é dito que os Uzumakis eram especialistas em Fuinjutsu e habitavam na Vila do Redemoinho, vila essa que acabou sendo destruída na guerra por conta do medo que outras nações tinham das suas habilidades de selamento. E no capítulo 500 do mangá, a Kushina confirma que ensinou diversos jutsus de selamento pro Minato, e também é falado que os poucos sobreviventes da vila se espalharam pelo mundo. E conhecendo o Minato, é capaz dele ter aprendido sim muitos jutsus com a Kushina, mas que tenha ido atrás dos próprios rastros e pistas do clã Uzumaki, seja na vila que foi destruída ou encontrando alguém aí que esteja no mundo shinobi, em alguma outra nação. O fato é que o clã poderia ser explorado numa história do Minato, afinal tem tudo a ver, já que o Minato era muito bom em Fuinjutsu e era marido de uma Uzumaki. De qualquer forma, existem muitas possibilidades para uma história do Minato, seja em paralelo com o clã Uzumaki ou da sua juventude. O próximo é o Sakumo Hatake, pai do Kakashi. Esse cara é um dos ninjas mais famosos do mundo shinobi. Eu já fiz um vídeo só comentando sobre a fama do Sakumo, mas ele era tão temido que os ninjas ficavam com medo só pela ideia de enfrentá-lo, além do Tsuchikage, Daimyo do País do Fogo e diversas outras pessoas o conhecerem. Ele era tão famoso quanto os 3 senins lendários, mas pouco se sabe da sua história, apenas o seu trágico fim. E sendo um ninja que teve toda essa fama, tendo quebrado os paradigmas do que era ser um shinobi, uma história focada na vida do Sakumo e suas missões seria muito interessante, mostrando suas habilidades e estilo de luta. Como o próprio Kakashi estava muito bem colocado na votação, o Sakumo poderia ser um pouquinho mais explorado numa lembrança do Kakashi, ou algo parecido, mas eu queria muito descobrir sobre a vida do Sakumo. Em seguida, Shisui. Shisui Uchiha é um dos mais talentosos do clã, tendo um poderoso genjutsu que consegue manipular os seus adversários sem que eles nem se dessem conta, o Kotomatsukami. Esse poder fez o Shisui ficar bem conhecido no mundo shinobi. Apesar de não ter sido tão explorado, Shisui influenciou muito Itachi pela forma como enxergava o mundo. Na light novel Itachi Shinden, existem muito mais informações sobre a vida do Shisui, e lá a gente descobre como ele despertou o Mangekyo Sharingan. O Shisui comenta que acabou despertando esse olho ao ver um amigo morrer numa missão no final da Terceira Guerra. A equipe do Shisui estava isolada em uma outra nação, porém eles acabaram ficando encurralados por inimigos e estavam apenas esperando serem mortos. No entanto, alguns companheiros que haviam se perdido avistaram o Shisui, mas o amigo dele escapou tarde demais, fazendo então o Shisui se culpar pela morte desse amigo, pois no fundo ele tinha inveja dele e ficou com esse sentimento de que foi por sua culpa que o seu amigo morreu e que poderia ter estendido o braço. Logo, para Shisui, ele mesmo matou o seu próprio amigo, o deixando para morrer. O Shisui também conta que conheceu esse homem na época da academia, se tornando genin junto dele, treinando, lutando juntos e sendo companheiros do mesmo time, a pessoa que o Shisui mais confiava. E apesar de tudo isso ter sido relatado na novel, seria muito interessante a gente ver uma história curta do Shisui e desse amigo, talvez eles se conhecendo, treinando e na própria guerra, mostrando a situação em que esse tal amigo do Shisui acabou morrendo, de forma bem detalhada, sendo o motivo do próprio Shisui ter despertado o Mangekyo. Além disso, o Shisui também admite que tinha inveja desse amigo, por ele ser mais talentoso que ele, sempre correndo na sua frente. Então, para ser mais talentoso que o Shisui, esse cara deveria ser muito forte, então seria legal se fosse apresentado. A juventude do Shisui, além dessa história, daria um bom mangá curto. E por último, Jiraiya, um dos 3 senins lendários. É chover no molhado falar da importância que esse personagem teve na história. Porém, apesar de tudo, a real é que sabemos pouco do passado do Jiraiya, principalmente a época em que ele deixou Konoha para seguir os passos do Orochimaru e também da Akatsuki. E sabendo que Jiraiya era um ninja com muitos contatos e ótimo em infiltração e coleta de informações, seria muito bom um mangá contando sobre essas missões do Jiraiya ou o período em que ele deixou a vila para ficar de olho no Orochimaru. Além do mais, dependendo da pegada que esse mangá curto for ter, independente do personagem que ganhar, o Jiraiya renderia uma boa história, com o humor e a pitada de tom sério necessária. De qualquer forma, existem outros personagens que seria muito legal de ver uma história, como a Kaguya,
Porém, como eu disse no início, tô tentando me basear nos personagens que estavam no primeiro top 10 que saiu da votação, isso pode mudar depois. Claro que eu coloquei alguns outros personagens que não estão ali, porém eu tentei não fugir muito dessa lista. De qualquer forma, comente aí qual personagem você quer ver uma história própria original no mangá, e também não se esqueça de deixar o like no vídeo se você curtiu e também de se inscrever no canal. Eu realmente espero que vocês tenham gostado, até a próxima, fui!